Olá pessoal, nós estamos de volta com mais um estudo e agora nós vamos falar sobre a questão dessas construções dos bunkers dos bilionários. Isso é fato, é notícia, eles estão construindo em todos os lugares, lugares secretos evidentemente, mas a mídia descobre e deixa para a gente alguma pontinha dessa realidade que está sendo desenvolvida diante dos nossos olhos. Agora, a grande pergunta é por que será que eles estão construindo esses bunkers? Eles estão com medo do quê? Será que eles estão com medo de uma grande catástrofe? Será de uma grande pandemia? Será de qualquer outro evento catastrófico que vai assolar o mundo inteiro? Será que eles têm informações privilegiadas que nós não temos? Nós, os réis mortais, nós não estamos a par de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor? Ou talvez eles tenham um plano secreto? Bem, esse vídeo vai tratar justamente sobre isso. E nós vamos saber os detalhes dessas construções, até onde nos é permitido saber, mas também nós vamos fazer um link com as profecias bíblicas. O que é que esse assunto tem a ver com as profecias bíblicas? O que tem a ver com o final de todas as épocas? Isso tem a ver alguma coisa com a revelação do anticristo, coisa desse tipo? Nós vamos estar estudando então detalhadamente nesse estudo sobre todas essas nuances, todos esses detalhes que envolvem o assunto da escatologia, que é o tema que nós estamos tratando. Seja muito bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Eu sou o pastor Montefusco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Vamos ao estudo. Ok, então vamos descobrir o que há por trás de todas essas megas construções, o que a Bíblia diz sobre isso, há alguma profecia relacionada a esse tipo de movimento que está acontecendo no mundo atualmente? Pois bem, então vamos começar com essa matéria da Exame, que começa com o título Preparado para o Fim do Mundo. Mark Zuckerberg constrói bunker avaliado em 1,3 bilhão na ilha de Kauai, no Havaí. Já começa por aí levantando essa pergunta enigmática, nos levando a entender que realmente eles estão se preparando para algo maior que o resto da humanidade não está a par. O local atualmente vigiado por seguranças é o centro de um projeto enigmático de Mark Zuckerberg que parece estar em busca de uma fortaleza, ok? Mas também temos esse outro bilionário, Jeff Bezos, que investiu 90 milhões de dólares em uma propriedade na comunidade de Indian Creek, em Miami, também conhecida como Bunker dos Bilionários. Muita gente granfina, cheia da grana, está correndo para esses lugares bem isolados do restante do mundo e construindo as suas fortalezas. Vamos ver detalhes mais sobre isso. Eles estão com medo de quê? De uma guerra nuclear? Será que é de uma mudança climática, de um colapso econômico? Será que é de uma nova pandemia global? Ou será que eles estão com medo do inverno nuclear? A grande pergunta é quem investiria tanto dinheiro assim sem um bom motivo? Esses bilionários, eles não jogam dinheiro fora, então se eles fazem investimento como esse, é porque tem algo em vista muito maior ainda pelo benefício deles mesmos, da sua família e daquelas pessoas que estão ali ao seu redor. Essas construções são projetadas para suportar, vejam só, desastres naturais, pandemias, guerras nucleares e quem sabe até uma invasão alienígena. Olha só, realmente eles estão crendo nessa possibilidade. Por isso que eles estão se preparando para tais eventos catastróficos que hão de envolver toda a humanidade. Em um desses locais que eles estão construindo, dá para se viver por 10 anos tranquilamente, de boa, sem se preocupar com nada que está acontecendo no mundo lá fora. Mas por que tanto segredo e tanta paranoia com essas construções? O que motiva esses bilionários a investir tanto em uma vida subterrânea? Essa é a grande pergunta. O que será que eles escondem de nós? Precisamos descobrir isso para que nós possamos também nos preparar. De fato, quando nós olhamos o cenário mundial, nós vemos que não é muito animador tudo o que está acontecendo em nossa volta. Por exemplo, nós estamos na iminência de uma terceira grande guerra mundial. E os especialistas do assunto dizem que não é a questão se vai acontecer, mas quando vai acontecer, e as ameaças estão aumentando cada dia mais diante de nós. E também, olha só, que coincidência, agora de repente tudo que é de objetos voadores não identificados começaram a ser identificados, visualizados. Até mesmo o Pentágono tem liberado aí algumas imagens, alguns áudios que são bem cavernosos, em que as pessoas começam a aumentar suas curiosidades acerca desse assunto. E isso tudo é um preparo para que quando a igreja finalmente for tirada,
quando houver o arrebatamento da igreja, então haja alguma justificativa para isso. E qual é a justificativa mais plausível para isso? Claro, uma abdução, uma invasão alienígena, tirando as pessoas que estavam atrapalhando o progresso da sociedade. Israel lança a maior ofensiva contra a Cisjordânia em 20 anos. Isso está aumentando cada vez mais e mais ali naquela região, né, do Oriente Médio, onde a faixa de Gaza está sendo feita uma limpeza, conforme eles estão dizendo. Essa é a palavra do próprio Netanyahu, que diz que vai mudar a geografia daquela localidade após aquela invasão que houve no território israelense. E a guerra está aumentando cada dia mais e mais, as ameaças estão cada vez maiores. E sobre o futuro da guerra? Então nós temos agora notícias e mais notícias de que o estudo afirma que o mundo não resistirá às mudanças climáticas que estão por vir aí. Então todas essas notícias que são negativas, que são de caos, que são preocupantes, faz com que as pessoas realmente estejam mais voltadas agora para o assunto relacionado ao fim dos tempos. E sobre a Agenda 2030, essa deputada vai falar que os países agora estão sendo obrigados a fazer a implantação dessa agenda, colocado lá pela ONU, e temos um vídeo no canal que vai dizer mais detalhes sobre essa questão da Agenda 2030 sendo uma agenda do mal preparada para que o anticristo finalmente encontre um cenário propício para que ele seja o governador mundial de todo esse mundão. E, claro, nós temos ainda diante de nós uma grande ameaça de uma nova pandemia, que novamente os especialistas da saúde dizem que não é uma questão de se, mas também de quando. Os vírus que podem provocar a próxima pandemia, as ameaças são as mais variadas possíveis diante de nós, vírus aparecendo de todos os lados, doenças inexplicáveis estão assolando o mundo inteiro e a preocupação aumenta com essa possibilidade de uma nova pandemia e quando chegar vai ser pior do que a anterior, é o que dizem. Uma outra reportagem agora da CNN dá conta que os bancos dos bilionários, como 1%, está se preparando para o apocalipse, ou seja, só vai escapar, então, do ponto de vista do que está sendo colocado, só os ricaços, aqueles que podem construir grandes abrigos, como nós falamos, antiaéreos, antibombas, anti isso e aquilo outro, e finalmente quem estiver com esses privilégios poderão escapar e repovoar a humanidade, começando agora uma nova geração. Mas aqui a reportagem ele diz assim: a ameaça de aniquilação global pode parecer tão presente quanto durante a Guerra Fria, mas hoje os abrigos de segurança máxima são bem diferentes daquela época. O temor do fim do mundo continua a assombrar gente de todos os lugares. Ataques terroristas, crescimento populacional, catástrofes biológicas e doenças contagiosas com poder de se espalhar como um rastro de pólvora. É isso que está assustando o mundo inteiro, não simplesmente uma fatia da sociedade privilegiada. Não, nós estamos falando que essas notícias agora estão chegando aos olhos e ouvidos de todos que habitam nesse planeta. Nós estamos vendo que realmente o mundo está de cabeça para baixo, parece que está desgovernado. Parece um trem fora dos trilhos ou um caminhão carregado de ferro descendo ladeira abaixo sem freio. Mas nós vamos entender que tudo isso faz parte não de uma agenda global, satânica, obscura, mas faz parte de profecias que estão se cumprindo. Deus está levando o mundo ao ápice da sua maldade, mas Ele vai colocar um ponto final nisso tudo e a mensagem é essa que Ele quer que nós entendamos, que precisamos estar preparados para nos encontrarmos com Ele. Que esse encontro será inevitável e ninguém vai poder escapar. Não tem bunker no mundo que possa abrigar as pessoas mais poderosas, mais ricas da face de Deus. Nós vamos ver isso mais adiante. O que são os bunkers dos ricos? Vamos dar uma olhadinha, vamos fazer esse tour aqui e que nós vamos entender que não é só um lugar de abrigo, não. É um lugar onde existem equipamentos de segurança com tecnologia de ponta, um ambiente luxuosíssimo para que eles possam ficar bem tranquilos, sossegados. Um conforto inigualável. Esse local que eles estão construindo não é para qualquer um, não. Olha só a beleza que há nesses locais. Um verdadeiro paraíso na terra. Eles querem realmente repovoarem a terra, mas eles têm que ter um lugar específico para que eles possam escapar de todas essas ameaças globais. Agora, feito para você viver não só um fim de semana, mas aí diz que vive até 10 anos. Em caso de guerra nuclear, os magnatas com seus familiares estarão plenamente seguros.
guardadinhos ali, assistindo tudo confortavelmente de suas poltronas, e então viverão felizes para sempre. Até parece filme de Hollywood, até parece filme de ficção científica acerca do fim dos tempos. Você já assistiu alguns filmes, você vai ver que tem um roteiro parecido, porque esses filmes são preditivos, esses filmes seguem uma agenda, e eles vão colocando para o público, meio que preparando a mentalidade das pessoas, dizendo que realmente vai chegar esse fim, mas que um grupo seleto vai escapar pelos seus próprios recursos, e então vão repovoar a Terra de uma maneira diferente. Os donos das maiores fortunas do planeta querem ter uma certeza, qual que é? Quando o fim do mundo vier, eles têm onde se abrigar. Veja que eles acreditam nisso. Agora, quanto a nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que realmente vai haver um fim, e que Deus é quem vai purificar com o fogo tanto os céus como a terra, e Ele vai fazer novo céu e uma nova terra. Mas não serão esses ricaços, bilionários escondidos em seus bancos que serão selecionados para isso, não. Não, o evangelho é diferente, o evangelho é para todos, ricos, pobres, sábios, não sábios, inteligentes, não inteligentes, sejam eles de que classe forem da sociedade. O princípio é o mesmo. Se arrependerem e aceitarem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, esses terão direito a um novo mundo, feito não pelas mãos humanas, mas pelo próprio Deus, que vai reformular tudo isso para que realmente haja uma vida plena, uma vida satisfatória e uma vida eterna ao lado dele. As teorias da conspiração sobre bancos dizem que membros das elites globais, políticos, bilionários e figuras influentes estão construindo bancos para se prepararem para eventos catastróficos. Bom, tudo o que é questionado joga na conta da teoria da conspiração, vida que segue, porque ninguém vai dar bola para o que é dito. Porém, avalie comigo se isso é realmente teoria da conspiração ou de fato é a pura verdade diante dos nossos olhos que eles tentam ocultar, disfarçando com outras nomenclaturas, mas que não pode ser realmente evitada essa conclusão de que realmente eles estão com essa intenção por trás. Aqui estão algumas ideias principais dessas teorias. Primeiro, preparação para um apocalipse global. Os bunkers servirão para proteger as elites. Bom, há um bom tempo atrás, isso daí realmente caberia muito bem numa teoria conspiratória, uma coisa louca, uma coisa insana que foi inventada por pessoas que são obcecadas pela destruição do mundo e que essa elite global realmente está comandando toda a sociedade. Mas agora nós estamos falando de reportagens, nós estamos falando de canais que são de alcance mundial, que são de alcance de um grande público e são considerados respeitados. E eles estão colocando isso frequentemente como reportagem que esses superpoderosos estão de fato construindo tais coisas. Localizações secretas e exclusividade. O acesso a essas instalações seria altamente exclusivo e restrito apenas a membros das elites. Onde é que está a inverdade aí? Porque é exatamente isso que nós estamos recebendo os feedbacks dessas construções. Um ou outro está pegando uma foto aqui ou ali e está sendo denunciado o que eles estão fazendo. Então, é um acesso exclusivo realmente só para a elite. Não dá para a gente entrar. Eu não vou entrar lá andando a pé, no barquinho, alguma coisa desse tipo. Não tem como. Ali só entra gente realmente que é classificada como sendo da elite global. Operações governamentais secretas. Governos de grandes potências possuem bancos secretos destinados à continuidade do governo, e isso é fato. Encobrimento e censura. O conhecimento sobre esses bancos e os planos de contingência são suprimidos da população em geral. O que nós sabemos é apenas o que está na superfície, apenas aquilo que pode ser fotografado, apenas aquilo que pode ser divulgado de boca a boca aqui e ali. Mas todos os detalhes, tudo que está sendo feito, isso é oculto aos nossos olhos. E a população em geral não está ciente disso, porque eles escondem muito bem. Bom, muito bem, entre aspas, porque vaza uma informação ou outra. Agora, o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? Vamos dar uma olhadinha. Apocalipse 6, versículo 12 ao versículo 15 está falando profeticamente do que vai acontecer. Aliás, vai acontecer no futuro, mas já estamos vendo aqui o princípio desse cumprimento profético. Olha só, Apocalipse diz, então, os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, e os ricos e poderosos, olha só, todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas. Bancos são feitos aonde? Exatamente no subsolo. Aí na figura profética e figurada, se escondendo nessas
nas cavernas, debaixo das rochas, etc. e tal, cabe muito bem nessa denominação de bancas sendo construídas no subterrâneo. Só que esses ricaços não vão estar de boa nesses lugares. A Bíblia diz que eles estarão tomados de medo e desespero. E olha só que interessante, também é dito que os homens procurarão se esconder da face de Deus. Os homens buscam a morte e não a Deus. Olha que nível chegou de crueldade, de dureza desses corações, a ponto de rejeitarem a Deus, a ponto de buscarem a própria morte, preferir a morte do que a face de Deus. O que os pecadores mais temem não é a morte, mas sim a Deus. É isso que nós estamos falando, de uma incredulidade tal que chegou num ponto sem retorno, onde essas pessoas estão com seus corações tomados por eles mesmos, eles se consideraram deuses na face da terra. E eles rejeitaram a proposta da salvação em Cristo Jesus. Isso mostra que nível baixíssimos os homens caíram. Por isso, a ira de Deus será intensa sobre a humanidade que rejeita a proposta de vida eterna. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que se escondem no esconderijo do Altíssimo. O nosso bunker, a nossa caverna, o nosso esconderijo é o Altíssimo. Quem tem o Altíssimo como o seu protetor, o seu lugar seguro em que vai se refugiar, esse sim é bem-aventurado e vai escapar dessas mazelas que hão de acontecer em larga escala sobre o mundo. E ainda João continua dizendo: e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Veja, ele está dizendo assim: nos esconda dos olhos daquele que está sentado no trono. Deus está no trono, não tem nada desgovernado. Esse mundo não é um trem fora dos trilhos, não é um caminhão carregado de ferro descendo ladeira baixa sem freio. Não está desgovernado tudo que está acontecendo de acordo com a profecia do Senhor. Essas profecias bíblicas foram dadas não para assustar a humanidade, mas para adverti-las de que realmente vai haver um juízo. E como a pessoa pode escapar desse juízo? Ouvindo as profecias, se arrependendo dos seus pecados e entregando a vida a Jesus Cristo. Terá um dia para a manifestação da ira divina. Prepare-se para encontrares com teu Deus. É isso que a Bíblia diz. O profeta Ezequiel, no capítulo 7, diz: a sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será removido. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Esse dinheiro todo que eles têm não serve para absolutamente nada. Ninguém pode comprar salvação, ninguém pode se proteger do juízo de Deus, ninguém vai escapar desse dia de juízo, se não for através de Cristo Jesus. As coisas desse mundo, as suas conquistas terrenas, tudo isso será desfeito um dia. O juízo de Deus há de destruir tudo que o homem tem construído, e essa construção será em vão, mas aqueles que constroem sobre a rocha que é Jesus Cristo, essa casa permanecerá eternamente. Sofonias capítulo 1 diz: aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão. Todas essas reportagens que nós vimos anteriormente está falando justamente do que está na profecia, só que eles dão uma outra denominação. Eles vão colocar para o natural, eles vão colocar para as pandemias, eles vão jogar na conta de tudo que o homem está fazendo contra a própria natureza, mas Deus está dizendo: não, tudo isso que nós estamos vendo são prenúncios do juízo vindouro. O Senhor Jesus disse nas suas profecias de que nos últimos dias, todas essas coisas que nós estamos vivenciando, as pandemias, as guerras e toda essa violência e tudo mais, é um prenúncio da vinda dele, que nós devemos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor, para habitarmos com ele para todo sempre. Mas há aqui uma palavra de esperança para nós, amados. Em Hebreus está escrito: Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós,
Nem a morte pode nos separar de Deus. Nada, nada. Nem uma pandemia, nem um terremoto, maremoto, tsunami, nem qualquer outra coisa que possa acontecer, que está assombrando o mundo, mudanças climáticas, seja o que for. Tudo isso vai acontecer, é inevitável, é profético, é assim que vai ser. Mas o Senhor está dizendo, quando nós nos refugiamos nele, nós estamos firmemente seguros, porque Deus não pode mentir, é impossível para Deus mentir. E ainda diz em Hebreus, essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. E Jeremias 9 diz assim, olha, não esqueça disso, assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.